E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e hoje eu vim falar de um assunto meio sério, cara. Porque tantos escândalos de bullying estão ocorrendo no K-pop. Esse é um assunto que cada vez vem sendo mais recorrente, cada vez mais escândalos estão sendo revelados. E só nesse ano a gente já teve uns 3 ou 4 que foram revelados. Então é algo que tá saindo um pouco mais do armário, assim, do K-pop. E as coisas estão começando a ficar cada vez mais claras pra gente. E a gente também tem que saber que o K-pop não é aquele mar de rosas. Então eu vim falar aqui de 3 fatores que, velho, são essenciais pra gente entender por que esses escândalos ocorrem tanto, velho. Então, vamos começar. Primeiro vamos falar do sistema de recrutamento e treinamento das agências, que começa favorecendo esse sistema de competição acirrada, pois existem muitos candidatos para poder entrar nas empresas, e poucos possuem sucesso, e para que isso ocorra, eles precisam se destacar em algum atributo como talento, carisma, beleza, ou algum fator que faça a empresa olhar para essa pessoa com bons olhos, e com potencial de ser bem sucedida na indústria. Como entrar na empresa já é difícil, mais difícil ainda é a parte de debutar, pois o ambiente entre os trainees pode ser muito competitivo, e durante essa jornada vários trainees são recrutados e instigados pela própria empresa a olhar para os outros trainees como rivais, ao invés de colegas, e assim eles criam um ambiente bem competitivo, onde os trainees treinam muito duro por alguns anos para só depois terem alguma chance de debutar. Isso se a empresa achar que você pode preencher o papel ideal para o grupo, e isso acaba criando uma insegurança tão grande nessas pessoas, já que nesse meio tempo você não vai ter essa certeza que você vai debutar. Enquanto isso ocorre, a empresa fica te comparando em cada aspecto com os outros trainees toda santa hora. E assim eles criam um ranking seu baseado em suas habilidades como beleza, canto, rap, dança e etc. E fazem você competir diretamente com os outros trainees. E honestamente fica muito difícil para os idols mais tarde não olhar para os outros trainees como seus rivais, já que foi a própria empresa que forçou a barra por tantos anos. Ainda mais porque temos vários casos de favoritismo, onde as empresas botam alguns idols no pedestal e jogam outros de escanteio. E essa situação, mesmo que não seja culpa do idol favorecido, os outros integrantes podem ficar com uma inveja ou putos com a situação, e acabam descontando isso nele. Um caso bem famoso disso foi o Miss A, onde no final do grupo, as integrantes não aguentavam mais a Suzy e vice-versa. Um exemplo claríssimo disso também fica no Eighties, onde o Yosang mal tem tempo de tela e possui muito menos linhas do que os outros integrantes. E ainda há exemplos muito bizarros na nossa cara, onde se a gente observar em Dance Practices, a pessoa que canta, ela fica lá no fundo, atrás das outras integrantes, quando em tese, esse deveria ser o momento de destaque dela. Então essas coisas realmente não têm sentido e realmente acabam afetando psicologicamente os idols. Para ficar mais claro ainda o que eu digo, é só você ver os realities, onde as empresas botam tipo 15 trainees para competirem por 7 vagas no grupo, e durante todos os episódios, eles são comparados em cada aspecto, o que pode ser estressante para o idol e também favorecer ainda mais essa competitividade. Um exemplo bem claro disso foi o No Mercy, que debutou o Monsta X. Eles eram comparados toda santa hora, velho. Isso não acaba no pré-debut. Muitas empresas, mesmo depois de debutarem em seus grupos, eles ainda criam um ambiente bem competitivo que em tese serviria para os idols treinarem mais duro, para poderem se destacar. E junto ao treinamento duro, eles também impõem dietas bem restritivas para os idols ficarem bem magros, o que pode mexer no humor deles. E eles ainda jogam várias indiretas nos idols, falando que se eles consertassem algo no seu rosto, eles seriam mais bonitos, e assim poderiam ter mais destaque. E justamente por isso a gente vê milhares de idols que quando debutam, eles são de uma certa maneira, mas eles mudam absurdamente em pouco tempo. O segundo ponto são as pressões externas que os idols podem sofrer. Saindo da parte das empresas, eles depois de debutarem e ficarem sob os holofotes, eles passam a ser julgados também pelo público e pela imprensa, que não tem uma boa reputação na Coreia em ser legal com os idols. Qualquer vírgula que eles podem falar de errado, eles podem transformar isso em um grande escândalo e destruir a vida desses idols. E você pode somar isso a algumas pessoas que compram qualquer historinha que os veículos de mídia podem postar, e automaticamente já vão jogar um hate nesse idol, o que pode realmente desfavorecer ele psicologicamente. E vocês sabem que os fãs de K-pop podem ser o melhor ou o pior dos dois mundos. Eles são alguns dos que sabem fazer a melhor homenagem ao artista e enaltecer ele. Eles também são alguns dos fãs mais destrutivos, e você sabe que o hate que eles podem jogar pode ser bem pesado. E se você acha que os idols não leem essas coisas, você tá errado. Eles costumam ler muito sobre o que dizem sobre ele. E o pior ainda são aquelas sasengues, aquelas fãs mais malucas que invadem a privacidade deles de maneira absurda
absurda para coletar informações deles. E por causa desses fatores, há uma pressão imensa de que tudo seja perfeitinho, já que um passo em falso pode estragar tudo, e isso pode deixar os idols muito mais críticos um com os outros e criar um ambiente não tão favorável à amizade. E também não vamos nos esquecer daqueles programinhas famosos onde os apresentadores engraçadões ficam comparando a beleza e o talento dos integrantes do grupo e meio que forçando eles a tocar nas feridas um dos outros por puro entretenimento. E também daqueles vídeos de YouTube que ficam comparando a beleza e o talento dos integrantes. Você pode achar que não, mas alguns acabam vendo isso e podem não se sentir muito bem ao ver seu nome tão em baixa. Agora vamos falar um pouco da perspectiva dos membros e da cultura coreana. Imagina que um membro de um grupo faz algo errado. A cultura coreana, como é muito coletivista, ao invés de querer boicotar só o membro, ela ameaça boicotar todo o grupo se nada for feito. Então qualquer passo em falso de um membro pode afetar o grupo inteiro. E isso pode criar algumas inimizades entre alguns integrantes, que podem começar a se desentender com frequência. E não à toa você escuta histórias de idols do mesmo grupo que não se gostavam e só foram virar amigos depois de anos convivendo. Ou ainda exemplos mais banais, quando um staff vê que um integrante não está fazendo algo certo em uma coreografia, canto ou qualquer coisinha, ele não vai chamar só um integrante para conversar, ele vai querer responsabilizar todo o grupo por essa falha. Isso mais uma vez fará com que os integrantes fiquem com uma relação bem desgastada um com o outro, já que você pode ser responsabilizado diretamente pela ação de outras pessoas, e com isso, você pode criar um ressentimento contra aquela pessoa. Outro ponto é que a empresa exige tanta perfeição e sincronia dos idols em coreografias ou performances que os membros, para alcançarem esse nível, têm que treinar por muitas e muitas horas diariamente e ainda enfrentar um cronograma bem compacto, muitas vezes dormindo pouco, comendo pouco, e essa situação por si só já deixa os idols bem estressados e exaustos. Agora imagina que você está treinando por horas uma coreografia e chega no final e você continua errando os passos, e como tá todo mundo exausto, eles ficam com raiva de você e começam a te escorraçar. Isso porque a indústria impõe essa pressão para que eles sejam tão perfeitos que isso pode acabar criando um ressentimento dos outros membros contra você. E a gente soma isso ao fato que os idols precisam morar todos juntos num dormitório nesse início. Se você teve um dia difícil, ou uma discussão com alguém, ou alguém fez bullying contigo, a última coisa que você quer é olhar para a cara dela o resto do dia. Você preferiria ir para sua casa, esfriar a cabeça, para então chegar com as energias renovadas para enfrentar um outro dia melhor. Mas como você precisa morar junto, você não tem esse tempo para esfriar a cabeça. Você não tem nem privacidade, até porque você mora com muitas outras pessoas e às vezes as empresas botam até câmeras nos quartos e também botam os managers para ficar de olho em vocês nas proximidades. E eles também acabam tirando seu celular. São comuns os casos onde as empresas deixam você sem falar com a sua família por vários meses ou até anos. E muitas vezes sem esse apoio familiar, os idols realmente acabam ficando tristes e desmotivados, porque além deles não poderem se comunicar com seus familiares e amigos, eles estão num ambiente com grande pressão e isso pode prejudicar a sua saúde mental. E por último, eles também são obrigados pela empresa a agir de maneira mais amigável uns com os outros na frente das câmeras. E por isso a gente tem essa imagem de que todos se dão muito bem, só temos interações fofinhas, e quando muitas vezes eles não se dão tão bem assim. E muitas das coisas que eles falam em programas de variedades, uns sobre os outros, podem ser ensaiadas também. Claro que não é tudo ensaiado, e a gente realmente tem muitas grandes amizades no K-pop. Um exemplo engraçado disso é que a Solar e a Moonbyul não se bicavam muito no começo, então elas se sentiam meio estranhas, tendo que agir de maneira tão fofa uma com a outra na frente das câmeras. Claro que isso mudou com o tempo e elas acabaram virando muito próximas, mas foi só um exemplo ilustrativo. E gente, convenhamos, a gente também não se dá tão bem com todo mundo que a gente trabalha, estuda ou convive, então é algo bem comum de você imaginar que nem todos os idols se dão tão bem assim. E, gente, esses foram alguns dos motivos pelos quais eu acho que os idols podem sofrer tanto bullying e porque estão ocorrendo tantos escândalos assim. Há essa pressão enorme para que eles sejam tão perfeitinhos, e isso às vezes podem deixar eles meio malucos. Então é isso, gente, comenta aqui o porquê você acha que essas coisas podem acontecer com tanta frequência. É isso, gente, muito obrigado mais uma vez, valeu e tchau!